Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos fazer a semana 4 de atividades da apostila do PET volume 2 de ciências. São 3 perguntas das páginas 59 até 61. Nessa aula nós vamos falar sobre formação dos sons, como ela acontece e de que forma que ela afeta os nossos ouvidos, a nossa saúde auditiva. Esse texto, ele está na apostila de vocês, então por isso nós vamos fazer a leitura. O som é uma forma de energia que nos permite ouvir tudo o que está ao nosso redor. Você sabia que nossos ouvidos são os órgãos responsáveis por captar esse tipo de energia? Então, o som ele é uma energia que existe ao nosso redor e dentro do nosso organismo existe um órgão capaz de captar esse som, essa energia, que são os ouvidos. O som pode ser produzido por diferentes fontes, como nossas cordas vocais, um instrumento musical, ou até mesmo um caminhar em um piso de madeira. Existem fontes que produzem sons com significado e outras não. Um som que não tem nenhum significado é um ruído. Você não compreende o que ele é, para que ele serve. É diferente de uma música, por exemplo. A música ela tem um significado. Por exemplo, uma música com letra, cantada, é uma música que traz para a gente uma emoção, uma reflexão, uma sensação, né? A gente pode dançar, ela tem um significado diferente de um simples ruído. Todo som pode ser classificado em forte ou fraco. Sons fortes são aqueles que têm alta intensidade, ou seja, emitem muita energia sonora que é capaz de prejudicar os nossos ouvidos se ficarmos expostos durante um longo tempo. Então, essa questão de prejudicar os ouvidos, nós temos que estar muito atentos, porque tem alguns sons que eles são fortes, têm uma intensidade muito grande, muito alta e podem prejudicar a nossa saúde auditiva. Gritos, explosões, tempestades, trovões e buzinas de carros são exemplos de sons fortes. Então, um lugar onde existe sons fortes, esse tipo de som, ele é um lugar com poluição sonora, né? É um lugar que fica desagradável de se estar. Já os sons fracos são aqueles que emitem pouca energia sonora, como um sussurro, um talher caindo no chão e sons da natureza. Esses chegam até a ser agradáveis para os nossos ouvidos, não é mesmo? Então, você sabia que os sons podem ser medidos? A unidade de medida da intensidade do som é chamada de decibéis. O símbolo dos decibéis, pessoal, é o D minúsculo e o B maiúsculo, dB, decibéis. Sons acima de 90 decibéis são extremamente prejudiciais aos nossos ouvidos e, dependendo do tempo de exposição, podem nos deixar até surdos. Então, essa unidade de medida do som, ela tem uma numeração. Essa numeração começa lá no 1, que é um som bem baixinho, e até 90 a gente pode ouvir, porque é um som fraco, é um som que não prejudica os ouvidos. A partir de 90 decibéis, esse som ele já vai ser de alta intensidade e prejudicial à saúde auditiva. Agora nós vamos fazer o seguinte experimento. Vocês já fizeram esse experimento em outras apostilas, né? Que é fechar os olhos e se concentrar nos sons que estão ao redor de vocês. Antes da gente fazer o exercício, pessoal, dá uma olhadinha aí que na apostila está faltando a palavra olhos. Então, feche os seus olhos e se concentrem. Pode escrever aí em cima, como eu coloquei aqui. Escute todos os sons ao seu redor. Crie uma lista destes sons e os classifique como sons fortes ou fracos. Então, além de vocês escreverem, vocês vão classificar. Por exemplo, tem um som
de buzina passando na minha casa. Esse é só um exemplo, tá, pessoal? O que essa buzina é? Forte ou fraca? A gente viu no texto que a buzina é forte. Então, de um lado, vocês vão fazer a lista dos sons e na frente vocês vão escrever se é forte, quando for som forte, e fraco, quando for som fraco. Para vocês saberem se é forte ou se é fraco, vocês vão voltar no texto, que lá tem os exemplos de sons fracos e fortes. E aí vocês vão imaginar também, né? Tá machucando o meu ouvido? Tá me dando dor de cabeça? Tá me deixando assim desconfortável esse som que eu tô ouvindo? Se sim, é porque é forte. Se não, é porque é fraco. Na pergunta 2, pessoal, tem aqui um infográfico. Antes da gente continuar a leitura da questão, vamos fazer uma pausa aqui para falar um pouquinho sobre o infográfico. O infográfico, ele é um gênero de texto, já que nós estamos estudando gêneros textuais em língua portuguesa. O infográfico, ele é um gênero textual que traz, além de informações numéricas em números, vocês estão vendo aqui embaixo, traz informações de texto, que está aqui em cima, comparando, né, o que essa informação está dizendo sobre o número, sobre a estatística. Por isso que chama infográfico, é um gráfico com números e informações importantes sobre um determinado assunto. Então, vamos ver aqui o que nosso infográfico está falando. Lembre-se que sons acima de 90 decibéis são extremamente prejudiciais à nossa saúde auditiva. Então, o limite é 90. 91 é muito. 89 tá bem. Aqui nós temos sussurros, chuva, conversas, secador de cabelo, moto. A moto ela está lá nos 90 decibéis, é o limite. Aí vai ficando, ó, do amarelo, vai ficando laranja e depois, por fim, vermelho. Depois da moto, motosserra, fones de ouvido, sirene, avião e granada. Além desses sons, nós vamos ver aqui também os decibéis que eles têm. Os sussurros, 30 decibéis, a chuva, 50 decibéis, conversas, 60 decibéis, baixinho, né, se não estiver gritando. Secador de cabelo, 80 decibéis, a moto 90 decibéis. Começa a ficar alto, né, começa a ficar forte, intenso. Motosserra, 105 decibéis. Quem já ouviu a motosserra sabe que o som dela é bem alto, né, bem incômodo. Os fones de ouvido. Se você tem um fone de ouvido, aquele que encaixa dentro do ouvido, pior ainda, que ele está muito próximo e é esse que mais prejudica. Nós não podemos nunca ouvir sons, músicas, né, assistir vídeos no YouTube com o volume no fone de ouvido no máximo. Então, você tem que ser ali na metade, nos 50 para baixo. No máximo 50 o volume, né? A maioria dos aparelhos de celular, de notebooks, computadores, eles têm um volume de 0 até 100. Então, ouça sempre ali nos 50, 60 no máximo, que você está garantindo a proteção dos seus ouvidos. A sirene, ela tem 120 decibéis. De uma ambulância, então é super alta, né? O avião, 140 decibéis, e a granada, 164 decibéis. A granada, inclusive a explosão dela, né? Não é a granada parada, não, viu, pessoal? É a explosão da granada. Ela é muito prejudicial, muito alta. Eu nunca escutei pessoalmente, então não saberia dizer também. Então, vamos ler aqui o que a gente tem que responder. Essa vocês vão fazer sozinhos. Eu gostaria de saber se vocês entenderam esse infográfico, para vocês conseguirem responder sozinhos, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, vocês me falem. Segundo o infográfico acima, quais são os 3 sons mais prejudiciais? Então, vocês vão olhar aqui no vermelho, né? Do vermelho para trás, para cá, para a esquerda. Quais são os 3 mais? Da granada para trás. Aí vocês vão
colocar os 3 aqui. O infográfico mostra sons abaixo de 90 decibéis, que não são prejudiciais aos nossos ouvidos. Quais são esses sons? Lembra que eu falei que a moto, ela está no limite, ela está em 90? Então, para trás, aqui para a esquerda da moto, quais são os sons que existem? São esses que não fazem mal. São esses que vocês vão colocar na resposta B. A3. Pense e dê 3 exemplos de instrumentos musicais. Então, são 2 perguntas, A e B. Vocês vão pensar em 3 instrumentos. Presta atenção, pessoal, que eu deixei aqui embaixo para vocês, dicas de instrumentos que estão sendo pedidos ali na pergunta. Esse vocês vão também fazer sozinhos. Instrumento de corda, que precisa tocar a corda para produzir o som. Olha aqui o violão, a guitarra, esses são instrumentos de corda. Instrumentos de percussão, que precisa do movimento de bater para poder fazer o som. Aí tem a bateria, tem tambor, né? Esses são os instrumentos que batendo produz o som. Vocês vão colocar 3 exemplos em cada um. 3 de cordas e 3 de percussão. Se precisar pesquisar, no Google pode pesquisar. Quem não tiver internet para pesquisar, me manda uma mensagem, né, no WhatsApp, ou me liga se precisar também, que eu faço a pesquisa para vocês e junto com vocês eu respondo essa pergunta. Certo, pessoal? De ciências hoje são só essas atividades. Amanhã nós faremos de geografia. Até amanhã, pessoal!